Vamos começar então a nossa quinta aula. Quinta não. Vamos começar então a nossa sexta aula de educação financeira. Tudo bem? Então, nessa sexta aula, nós vamos continuar abordando alguns conceitos fundamentais que nas duas últimas aulas nós estávamos abordando. Então, vamos escrever aqui, né? Essa daqui é a nossa sexta aula, tudo bem? Essa é a nossa sexta aula de educação financeira, tudo bem? Essa é a nossa sexta aula de educação financeira e nós estamos abordando alguns conceitos básicos, né? É como se fosse quase que um dicionário sobre os termos ou as palavras que são usadas na área de educação financeira. Hoje é o dia 12/6/2020, tudo bem? Então tá aqui, ó, beleza? Então, nós já vimos, né, na aula passada alguns conceitos. Quando você faz uma compra, geralmente a gente tem aqueles conceitos que eu estava explicando, né? Tem dois conceitos que estão relacionados ao ato de comprar, né? Quando você compra, por exemplo, você vai na padaria e compra o pão, você geralmente faz um pagamento à vista, tá? Então, no pagamento à vista, eu já expliquei isso na aula passada, você simplesmente fornece o dinheiro correspondente ao valor do produto que você está comprando na hora. Você pode fazer a compra parcelada, ou seja, você vai parcelar o pagamento da sua compra, tá? Só que esse parcelamento ela pode ter uma entrada, então vou colocar aqui assim, ó. Tem uma entrada ou não tem entrada, certo? Então, por exemplo, vamos imaginar você vê um anúncio, né, da venda de por exemplo, de uma televisão de 32 polegadas, tá? Aonde eles estão falando que o preço à vista é de R$ 999,99, tudo bem? Mas esse é o preço à vista, tá? Ou então você pode estar pagando parcelado em, por exemplo, vamos colocar aqui 12 prestações de R$ 99, tudo bem? Então aqui seria o parcelado. Ou eles podem falar o seguinte: você pode estar comprando essa mesma televisão com uma entrada de R$ 200, mais 6 parcelas de R$ 200. Tudo bem? Não, exagerei aqui. Vamos colocar 6 parcelas de 150 reais, por exemplo. Tá? Então aqui seria a entrada, tá? Aqui seria a sua prestação ou parcela. E aqui é um número de parcelas. Tudo bem? Tá? Então você tem uma TV, então você tem o quê? Então o pagamento ele pode ser à vista. Pagamento à vista você vai fornecer o dinheiro na hora, tudo bem? Ou o pagamento ele pode ser um pagamento parcelado, certo? Aí o que acaba acontecendo? Vamos continuar então. Um outro assunto que eu gostaria de abordar, nós vimos, por exemplo,
que nós temos o conceito de receita, nós temos o conceito de despesa, e nós temos o conceito de saldo. Aí, nós vimos que nós temos um saldo positivo e nós podemos ter um saldo negativo. Se o saldo ele for negativo, nós vamos ter um déficit. Tudo bem? E se você tem um déficit, quer dizer que você não vai conseguir completar, ou seja, o que você conseguiu ganhar com as suas receitas não é suficiente para cobrir as suas despesas, tá? Então essa é a ideia de déficit, tá? Então, por exemplo, quando o saldo é negativo, você teve um déficit, tá? Só que se você for tendo déficits um atrás do outro, vai chegar uma hora que você está deixando de cumprir com as suas obrigações. Você está ficando uma pessoa endividada, tudo bem? A pessoa geralmente ela se torna endividada. E o que é uma pessoa endividada? Ela não consegue pagar as contas. Tudo bem? Ela não consegue pagar as contas, ou seja, ela acaba atrasando, por exemplo, ela atrasa, por exemplo, luz, atrasa água, atrasa o telefone, atrasa o cartão de crédito. Tudo bem? Ela não paga o aluguel. Certo? Ou seja, ela não cumpre com suas obrigações financeiras. Tá? Quando isso acontece, nós podemos dizer que uma pessoa ela está endividada. Quando uma pessoa está endividada, pode acontecer duas coisas. Então a pessoa ela possui dívidas, né? Endividado significa o que mesmo? Possui dívidas, tá? Então, se ela possui dívidas, existem duas situações que podem acontecer. Ela tem como pagar a conta, né? Ou seja, ela está endividada, mas possui recursos. Por exemplo, ela com o tempo ela consegue pagar. Com o tempo ela consegue pagar. Ou pode acontecer no caso dela não ter como, ela não tem recursos, ela não tem renda suficiente para pagar as dívidas que ela fez. Ou seja, ela não tem recursos para pagar as dívidas, tá? Ela não tem como obter uma forma de pagar as dívidas. Ou seja, quando isso acontece, quando a pessoa ela não tem como pagar as dívidas dela, a gente vai falar que a pessoa aconteceu o que com essa pessoa? Ela teve uma falência. Ou seja, essa pessoa ela é falida.
ou ela faliu. Tudo bem? Então, o que significa uma pessoa falida ou que faliu? Tá? Ela não tem mais como pagar sua dívida. Ela não tem como pagar as dívidas, tá? Ela não tem como pagar as dívidas. Ou seja, é o caso de uma pessoa que ela tem uma total falta de recursos. Ou a falência ela representa uma total falta de recursos. Total falta de recursos. Tudo bem? Então, basicamente a gente pode dizer que quando uma pessoa ela chega nesse estágio, tá? Ela já está num ponto em que não basta mais ela economizar, não basta mais ela procurar um emprego melhor, coisa desse tipo. A dívida dela já se tornou tão grande que, diante da capacidade que ela tem de conseguir capital, o tempo que ela levaria para pagar as dívidas se torna ou impossível ou praticamente algo que ela não teria. Vamos imaginar, por exemplo, uma situação. Vamos imaginar uma pessoa por exemplo, vamos imaginar uma pessoa que a pessoa ela tem um salário de R$ 2.000. Tudo bem? Mas vamos imaginar que essa pessoa ela tem uma dívida de R$ 100.000. Só que eu estou falando, eu nem estou falando de juros aqui, tá? Eu não estou falando, nem estou falando de juros aqui. Que nós vamos abordar esse tema numa próxima aula, tá? Tá? Agora, é lógico que essa pessoa, ao ganhar R$ 2.000, ela não vai poder pegar os R$ 2.000 e para pagar a dívida. Vamos imaginar que ela tem uma despesa de R$ 1.500 e que acabe sobrando para ela R$ 500. Então, ela sobrou 500. Vamos imaginar que ela conseguiu isso. Ela consegue economizar todo mês R$ 500. Mas a dívida dela é de R$ 100.000. Ou seja, se a gente for dividir R$ 100.000 por R$ 500, o que eu posso fazer aqui? Corto, certo? Vou pegar o 10 dividido por 5 é 2, certo? Dá 0, 1, 2, 3. Opa! Então, peraí, volta a fita. Voltando a fita. Aqui eu tenho um 0, né? Então, o que eu vou fazer? Corto 100.000 dividido por 500, corto 2 zeros aqui, corto 2 zeros aqui, venho aqui, ponho 10, 10 por 5 é 2, dá 0, abaixa 1, 2. Ou seja, ela pagaria isso em 200 prestações. Ora, seriam 200 prestações. Como um ano tem 12 meses, tá? Se a gente for pegar 200 dividido por 12, 20 dividido por 12 é 1, dá 12, sobrou 8. Então, eu sei que 6 vezes 12 é 72, que vai sobrar 8. Então, ela vai levar praticamente quase 17 anos pagando a dívida. Ou seja, isso se a dívida ficar em R$ 100.000. Mas vocês vão ver que eu vou começar a explicar para vocês o conceito de juros, tudo bem? E quando eu estiver explicando o conceito de juros, vocês vão ver que o que acaba acontecendo? A sua dívida ela não fica parada, ela começa a aumentar, porque existe o conceito de juros. Então, provavelmente, esses R$ 100.000, em um ano vai virar 110 mil ou mais. Vamos imaginar juros de 10% ao ano.
vai virar 110 mil, no outro ano vai virar 130 mil, 150 mil, 170 mil, 180 mil, 300 mil. Ou seja, ela nunca vai conseguir pagar essa dívida, ganhando R$ 2.000, tá? Aí é um caso em que você pode decretar a falência dessa pessoa, tá bom? Bom, mas vamos continuar. Vamos continuar. Vou passar uma linha aqui, que agora a gente vai entrar num conceito bastante importante, que é o conceito de juro. Tudo bem? O juro, nós vamos ter dois tipos de juros, ou de juro. Nós vamos ter o juro simples, e nós vamos ter os juros composto. Tudo bem? Nós vamos ter o juro simples e nós vamos ter o juro composto. Os juros, ele pode ser bom ou ele pode ser mau. Depende da situação. Os juros bom, os juros bom e os juros mal. Ou seja, tem os juros que te faz bem, e tem os juros que faz mal. Como assim? Como os juros pode fazer bem e ele pode fazer mal? Os juros que faz bem é quando é você que está recebendo juros. Então, os juros vai fazer bem para uma pessoa, por exemplo, você tem um dinheiro aplicado em títulos do Tesouro Nacional e é o governo, por exemplo, que está te pagando juros. Ou então você deixou o dinheiro aplicado no banco, numa aplicação, por exemplo, de renda fixa, ou você tem ações e aí você recebe dividendos. Então, quando é que o juros faz bem? Quando você recebe. Quando você recebe, ou seja, os outros pagam juros para você. Quando são os outros que pagam os juros para você, o juros te faz bem. Agora, quando é você que paga juros? Quando é você que paga juros, o que acaba acontecendo? Ele te faz mal, tá? Então, olha só, nós vamos estudar isso. Nós vamos começar a estudar o conceito de juros, tá? E o conceito de juros, ele envolve o quê? Dois tipos de juros. Nós vamos ter o juros simples e o juros composto. Os juros, como eu falei, depende. Os juros pode ser muito bom para uma pessoa, tá? Por exemplo, milionários, geralmente, eles vivem do juro que eles recebem das aplicações financeiras que eles têm, tá? Porque aí o seu capital, você aplica o seu capital, o seu dinheiro, e aí você recebe, por estar disponibilizando o seu capital para que outras pessoas possam utilizar esse capital, você vai receber uns juros por isso. Tudo bem? Então, aí o que acaba acontecendo? Então vai ser bom para você. Agora, vamos imaginar que você não tem capital nenhum e você precisa expandir reformar sua casa, montar um negócio, comprar um aparelho, pagar uma viagem, comprar remédio, alguma coisa assim, e aí você pega capital emprestado. Ora, como o capital não te pertence, como o capital ele pertence a uma outra pessoa, então nada mais justo do que você recompensar essa pessoa pelo uso do capital dela. Então, nesse caso, você é que paga juros, tá? Já vou adiantando que existem duas situações no mundo, né? Então, por exemplo, geralmente em relação ao juro, vai acontecer o seguinte: se você recebe juros,
muito provavelmente você vai ser rico. Tá? Agora, se você paga juros, isso não é... Veja bem, isso não é 100%. Tá? Tem gente que paga juros e... Se é porque ela, de repente, ela fez um empréstimo, vai pagar juros, mas ela vai ganhar muito mais com esse. Apesar de estar pagando juros, ela vai conseguir ganhar muito mais. E agora, se você recebe, você vai ser rico. Se você paga juros, quase sempre a pessoa vai ser pobre. Tudo bem? Isso não é uma regra, não é 100%. Mas é isso que geralmente acontece. Pessoas que vivem pagando juros para o banco, para o cartão de crédito, para a loja, para tudo que é lugar, geralmente ela está sempre pobre. Tá? Depois nós vamos definir o conceito de pobreza. Tá? Já uma pessoa que recebe juros, os outros ficam pagando, o banco paga juros para ela. Tá? As instituições financeiras pagam dinheiro para ela, o governo paga juros para ela, através dos títulos do Tesouro Nacional. Aí, nesse caso, essa pessoa, se ela for uma pessoa equilibrada, né, ela pode ser uma pessoa, se tornar uma pessoa rica financeiramente. Tá? Não necessariamente ela é rica culturalmente, filosoficamente, espiritualmente, mas ela pode se tornar rica financeiramente. Tá bom? Agora, quando é pobre, você pode ser pobre intelectualmente, você pode ser pobre financeiramente, você pode ser pobre espiritualmente, ou seja, a pobreza é um buraco que nunca termina. Tudo bem? Então, tá aí. Vamos parando a nossa aula por aqui, tá? Vamos terminar a nossa aula por aqui. Beleza? E aí a gente continua numa próxima aula.